Bom, mas retornando aqui ao tema, né? A língua, né, efetivamente, né, é uma ferramenta, um instrumento de aquisição de consciência. Na verdade, veja só, pense da seguinte maneira: o que é que tem na língua que vem para dentro de nós? Né? O que, afinal de contas, nós recebemos com a língua? Eu estou usando aqui a expressão, recebemos a língua. Sim, mas o que a língua possui que, de certa maneira, nós introjetamos, nós assimilamos? Eu vou usar uma palavra, né, apenas para simplificar essa ideia, que é o sentido. Né? O sentido das coisas, o sentido das palavras. Né? Quer dizer, você não recebe a língua apenas. A língua não é... A língua é um conjunto semântico, é um conjunto de sentidos, de significados. Né? Ela é apenas uma espécie de etiqueta, de referencial, para você apontar para determinado sentido. Né? Quer dizer, existe um conteúdo semântico que vem com a língua, quer dizer, que é transmitido com a língua. Então, o que nós incorporamos efetivamente não é a língua. A língua é apenas uma ferramenta que traz junto com ela, né, um conteúdo. E esse conteúdo é a semântica do mundo, é a semântica da realidade, né, é a configuração das coisas. Né? Então, veja só. Adquirir uma língua é adquirir sentido, significado. Obviamente, né, nós já comentamos num vídeo anterior que é presumível que haja diferença entre as línguas, porque há diferenças de significado entre as línguas. Algumas coisas são prioridades do ponto de vista semântico e outras não. Depende naturalmente de cada cultura. Né? Então, é presumível uma certa variação nesse conteúdo semântico. Perceba que, à medida que nós vamos aprimorando essa ferramenta, e principalmente quando nós, por alguma necessidade, começamos a tomar contato com línguas estrangeiras, portanto, com elaborações culturais oriundas de outros povos, de outras culturas, que passaram por processos muito diferentes daqueles da nossa própria cultura, né? Existem ali riquezas, tesouros, né? Que a nossa própria língua ou a semântica da nossa língua ainda não se apropriou. Quer dizer, você sabe que existe numa outra cultura, numa outra língua, determinados conhecimentos, determinadas elaborações que estão carentes dentro da sua. Né? Quer dizer, se percebe isso. Né? E há um processo, né? Uma decisão, né? De, primeiro, detectar essas riquezas, né? Detectar esses tesouros e fazer um esforço de incorporação. Né? Veja, eu acho que um âmbito onde isso acontece de maneira nítida e muito clara é o âmbito da própria filosofia. Se nós entendermos a filosofia como sendo aquela produção intelectual mais elaborada que a humanidade consegue fazer, né, que os indivíduos mais capazes conseguiram fazer a respeito da realidade, que são elaborações, no fundo, semânticas, ou seja, é um universo de sentido elaborado que permite uma certa compreensão de dimensões profundas da realidade. Né? Se nós tomarmos a filosofia nesse sentido, né, uma das incumbências maiores de uma cultura é efetivamente trabalhar para essa incorporação. Né? Ou seja, é preciso, e é um ponto absolutamente essencial para o desenvolvimento, o aperfeiçoamento,
o enriquecimento de uma cultura, ela procurar realizar esse processo de incorporação das grandes criações do pensamento filosófico, né, trazer isso para a própria cultura. Né? Essa é uma incumbência absolutamente essencial e que nos falta. Né? Nós temos que, em princípio, nos elucidarmos a respeito disso, né? De como isso é decisivo para o incremento da nossa própria cultura. Veja, eu usei a filosofia apenas como sendo aquela dimensão máxima de uso do pensamento especulativo e abstrato, né? Que produz uma certa visão da realidade muito própria. Mas veja, isso é válido também para a ciência em geral, né? Para os conhecimentos científicos, que também revelam aspectos da realidade, dimensões da realidade, e por isso é fundamental a incorporação, né, das grandes conquistas científicas, né, dos resultados que já estão consolidados no âmbito científico. E essa também é uma incumbência essencial, né? Talvez muito mais prática e muito mais eficiente, ou eu diria assim, menos dificultosa do que a aquisição das grandes elaborações filosóficas. Né? Então, as conquistas científicas é um patrimônio absolutamente essencial que seja incorporado. E veja, dentro da nossa da cultura humana, há não só uma competição por conquistas desse nível, né, científico, mas há também uma espécie de monopólio, porque esse tipo de conquista significa poder, domínio, significa poder econômico. Então, muitas culturas, né, seguram ou não revelam o conteúdo das suas conquistas científicas exatamente para fazer uso econômico dessas conquistas. Bom, esse é um outro aspecto, né? E veja, e muitas incorporações de natureza científica dependem também de você ter infraestruturas e de condições materiais, né, para que você possa receber essas informações, essas conquistas. Quer dizer, às vezes você precisa de ter um laboratório estruturado para poder fazer determinadas atividades, né, oriundas da atividade de ponta de determinados conhecimentos. Então, às vezes, você pode até ter à sua disposição um certo conhecimento, mas você não tem como fazer uso dele se você não tiver as infraestruturas de natureza material, né, laboratórios, bibliotecas, o que seja, para poder fazer essa incorporação, né, trazer esse elemento de uso do pensamento, né, que seria, no caso, o pensamento científico, para o seu ambiente cultural.